Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos ao plenário da Câmara Municipal de Rio das Pedras, na qual esta noite participaremos da palestra sobre a importância do diagnóstico precoce para o desenvolvimento e autonomia da criança. Este evento faz parte da Semana Municipal de Conscientização do Autismo, prevista através da Lei Municipal número 3018/2018, de autoria do vereador Edson Donizete Marconato. Antes do início do nosso evento, faremos a composição da mesa que dirigirá os trabalhos desta solenidade. Para tanto, eu convido o excelentíssimo vereador Edson Donizete Marconato para presidir os trabalhos. Convido também para assumirem assentos à mesa o excelentíssimo vereador José Roberto Henrique. O excelentíssimo secretário da Educação, o senhor Daniel Gonçalves. A nossa palestrante da noite, a senhora Lucileia Marchioretto. Convido também a Rosângela Móvel, suporte pedagógico da Secretaria da Educação. Quero ocupar seus lugares, por favor. Dando continuidade, vou ler o currículo da nossa palestrante da noite. Lucileia Aparecida Marchioretto, pedagoga, psicopedagoga e psicomotricista, especialista em atendimento interdisciplinar na primeira infância, especialista em transtornos globais do desenvolvimento, mestre em gestão e saúde coletiva pela FOP/Unicamp, diretora escolar fundamental 1 e 2 na cidade de Rio das Pedras, terapeuta no NAIS, Unimed, psicopedagoga, psicomotricista clínica, consultório Sonho de Aprender, palestrante no projeto Teto e Afeto, Família Acolhedora, membro da diretora da Associação TEAR/Amor, palestrante em formação de professores, docente na Faculdade Dom Bosco, Facom, FATEC, pós-graduação e supervisora do estágio clínico do curso de psicopedagogia clínica. Profissionalmente, coordenadora e psicopedagoga no SEAD, Centro Educacional de Assistência ao Deficiente. Supervisora da psicopedagogia, CEPAI/FOP/Unicamp. Psicopedagoga no grupo de apoio nas unidades de saúde da família, Piracicaba, São Paulo. Docente na Faculdade da Terceira Idade, voltada para gerontologia. Docente no Ensino Fundamental 1. Convido a senhora Lucileia Marchioretto, nossa palestrante da noite, para que assuma os trabalhos. Tira. Se ela quiser falar, ficar aqui na frente? pode. Tá.
Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite do Marconato. É com imenso prazer que eu estou aqui. Eu acredito que já é o 3º ou 4º ano que eu sou convidada a participar. Fico muito feliz, né? Porque é algo que eu trabalho, já faz 14 anos que eu estou com os atendimentos, trabalhando com transtornos, dificuldades, me especializando na área do autismo. E essa semana municipal que o Marconato fez, a gente leva as informações, né? Então, no dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, é onde nós levamos as informações. Antes a gente não ouvia falar sobre o autismo. Hoje já temos um conhecimento maior, já conseguimos identificar algumas características. O objetivo nosso, da associação da qual eu faço parte, do consultório, é levar informação. Porque a gente bate em cima de quanto mais cedo o diagnóstico, melhor é para o desenvolvimento da criança. Antes demorava muito tempo para fechar um diagnóstico. Hoje já consegue fechar um diagnóstico mais cedo. Então, as informações, ela ajuda muito. Ajuda para a orientação dos pais, ajuda para a orientação na escola, com os professores, pois quanto mais eu sei, mais eu consigo trabalhar, mais eu vou buscar informação, meios para desenvolver, para fazer algo que essa criança consiga evoluir. Tá bom? Então, vamos lá. Pode passar. Bom, pessoal, para vir conversar hoje aqui com vocês, eu fui buscar, né? Então, já faz tempo aí que eu estou na área, quem conhece sabe. Eu estudo, eu participo de congressos, eu faço palestra, dou aula na pós, formação de professores. Então, assim, o que eu sempre falo para os meus professores, para os meus amigos, para as mães, a gente não trabalha em cima de achismo. Ah, eu acho. Então, a gente não acha nada, né? Para eu falar que eu acho alguma coisa, eu tenho que ter certeza. Então, a gente vai nas bases, né? Então, eu trouxe alguns autores, alguns professores, alguns pesquisadores que trazem as informações sobre o autismo, que pesquisam, enfim, que vão em busca. Tem alguns livros, né, dos quais eu já li. Eu uso no consultório. Esse Perturbações do Espectro do Autismo é um manual prático de intervenção. Ele é muito bom. Dá para a gente pegar atividade dali para trabalhar com as crianças, entender um pouquinho. O Mundo Singular também. O desenvolvimento do autismo. Manual do autismo. Autismo e Inclusão, esse do Eugênio Cunha. Eu acho que foi um dos primeiros livros que um dos meus trabalhos de formação da pós-graduação foi na área do autismo. O autismo Não Espere, Haja Logo. Esse vermelho é o último que eu li, que é o Aluno com Autismo na Escola. Ótimo também. Ele vem trazendo toda a informação, toda a história, como trabalhar com essa criança, como adaptar as atividades. Eles ajudam muito. Depois tem o professor Lucelmo, que vocês conhecem, na Unicamp. Eu tive aula com algum dos professores. O Dr. Clay, que faleceu recentemente, um ótimo professor, um ótimo doutor, não tinha tempo ruim com ele, excelente, as palestras dele, ele com a Luciana, que iniciou no tempo da pandemia, eram as lives, as palestras. Então, assim, a maioria das minhas aulas na faculdade, era eles que eu ouvia, era eles que eu ia buscar. Então, assim, aprendi muito, muito. É uma tristeza, né? Ele ter morrido tão jovem e da forma que ele morreu, né? Porque ele estava fazendo um tratamento já estava tudo certo, mas ele achou que ia aguentar e, infelizmente, deu um infarto nele, fulminante, e ele não resistiu. Mas o Dr. Clay, assim, eu só tenho a agradecer todo o aprendizado que eu tive com ele.
Tem o Dr. Gustavo também, que tem os cursos dele, vocês encontram na internet. E a Andréia, que é do Instituto da Largata Virapupa. Bom, então, assim, esses são alguns, porque existem vários materiais, existem vários autores, pesquisadores maravilhosos sobre o autismo. Então, a informação hoje é mais fácil, a gente consegue, né, assistir uma videoaula grátis, a gente consegue fazer um curso grátis. Então, assim, só não vai atrás de informação quem não quer. E nós, como professores, terapeutas, que trabalham na área da educação e da saúde, nós temos que ir atrás, sim, nós temos que buscar informações, porque a tendência é aumentar. Né? Antes a gente não se via falar, era 1 ou 2, 3 casos que a gente tinha numa escola, hoje não. Hoje nós temos muitos casos, as crianças com toda essa informação, fechando o diagnóstico precoce, então nós vamos receber muitas crianças dentro do espectro. Tá? Então, assim, a informação é tudo. Como eu sempre falo e sempre oriento, não é no achismo. Eu não acho nada. Eu consegui observar algumas características, eu percebi algumas dificuldades, eu vou encaminhar. Eu vou chamar essa mãe para conversar, eu vou orientar. Porque, querendo ou não, o primeiro a observar são os pais. Os pais estão ali, eles são os primeiros a identificar. Porém, o difícil é a aceitação. Nós temos os pais que aceitam e vão atrás, porque têm informação, e nós temos os pais que estão observando, mas não aceitam. Isso atrapalha no desenvolvimento. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar o desenvolvimento dessa criança para que ela desenvolva, para que ela tenha autonomia, para que ela consiga uma vida considerada normal. Por isso que nós que trabalhamos com isso, batemos em cima da tecla. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor é para o desenvolvimento da criança. Porque, além dela ser autista, ela é um ser humano. Ela precisa de um olhar acolhedor, ela precisa de alguém para intervir. E cabe a nós, educadores, nós, terapeutas, a oferecer. É claro que algumas pessoas falam, Lu, mas eu não nasci com esse dom, eu não quero, eu não gosto. Tudo bem e eu respeito. Mas se você está dentro da sala de aula, você vai encontrar uma criança, você vai receber uma criança com um diagnóstico. Porque os tempos mudaram. Muitas coisas mudaram. Olha o que nós estamos passando, pelo que nós estamos passando. Hoje mesmo todo mundo sabe o tumulto, como foi as escolas. Então, assim, se perdeu muito a família, se perdeu muita coisa. Hoje nós somos cobrados por tudo, né? Então, assim, cabe a nós que trabalhamos com a educação ou com a saúde, ter um olhar diferenciado, a fazer a diferença. Né? E buscar informação, às vezes eu tenho a informação, mas eu não tenho a prática. Então vamos pensar dessa forma. E se fosse meu filho? E se fosse comigo? Toda palestra que eu dou, eu sempre falo, se você não sabe o que fazer, se coloque no lugar daquela criança, se coloque no lugar daquela mãe. Não é fácil para nós, mas não é fácil para a família que está recebendo um diagnóstico, que teve um sonho, que idealizou aquela criança e, de repente, chega um diagnóstico para ela. Por mais que a gente fala que o diagnóstico é um rótulo, né? Não podemos usar como rótulo. Ah, porque eu sou, porque eu tenho, porque... Não, eu quero dizer assim, a partir do momento que você idealizou, você sonhou, e o médico olha para você e fala assim, mãe, o seu filho, ele tem um transtorno. Ou, mãe, o seu filho é autista. Então, eu tenho os depoimentos das mães. Eles falam, a hora que eu saí do consultório,
eu tinha vontade só de chorar, eu tinha vontade de sumir. Eu pensei, e agora? O que vai ser do meu filho? Como que eu vou fazer? Então, para a família, é muito difícil. É muito difícil. Tá? Então, assim, hoje eu venho aqui para passar um pouquinho do meu conhecimento. Espero poder ajudar, espero poder fazer a diferença na vida de vocês. O que eu não souber, eu vou, busco informação, trago para vocês. O que eu sempre falo, eu estou sempre à disposição. Vocês, quem me conhece, sabe, é meu isso. Eu amo o que eu faço, eu gosto do que eu faço. Se eu começar a falar, eu choro, vocês sabem que eu sou chorona. Mas, assim, eu amo, eu sou feliz fazendo o que eu faço. Então, para quem trabalha com a criança, quando a gente vê o avanço, é muito gratificante. Porque a gente recebe no consultório uma criança que não fala. A gente recebe no consultório uma criança que só se morde, só se bate. E quando a gente vê aquela criança caminhando, olhando para você e falando, oi, tchau, tia, é muito gratificante. Por quê? Porque a gente acha que nunca essa criança vai evoluir. E todas as crianças evoluem. Todas as crianças aprendem. Às vezes os professores falam assim, Lu, mas eu já trabalhei, eu já fiz. E eu não vejo avanço nenhum. Mas você fez a diferença na vida dela. Às vezes ela não está alfabetizada. Ela não está lendo nem escrevendo. Mas ela lembra de você, do jeito que você entra na sala de aula. Quando você sorri para ela. Quando você fala, boa tarde. E ela chega na casa dela, ela olha, ela sorri. Porque no consultório eles imitam muito o professor. Muito. E toda vez eu dou de exemplo. Porque eles fazem o mesmo gesto que o professor faz. E a gente sabe que para uma criança aprender, nós somos o modelo. É através do olhar deles que eles vão se desenvolver. Por isso que quando chega um amiguinho autista, eles começam a imitar aquele comportamento. Então, às vezes a mãe fala, mas será que vai ser bom? Principalmente escolas particulares. Mas será que vai ser bom? Entrou uma criança autista na sala do meu filho, e agora? Mãe, ele vai aprender com seu filho e seu filho vai aprender com ele. Mas meu filho começou a balancear, meu filho começou a babar. Ele está experimentando, mas não se preocupe, porque logo ele vai voltar à vida normal. Então, assim, o avanço é muito gratificante. Não pense que vocês não estão fazendo a diferença na vida das crianças. Vocês estão. Não se preocupe em alfabetizá-lo, porque nós temos a criança autista que com 3 aninhos, ela está lendo, escrevendo, falando inglês, a habilidade dela se destaca na área, né, da escrita ou da leitura. Mas nós temos aqueles que não vão conseguir ler e escrever, mas ele vai aprender a sentar, a ouvir, a rir. Ele vai aprender com o amiguinho, ele vai saber encaixar as peças, ele não vai falar as letrinhas, mas ele vai identificar qual é o A, qual é o B, qual é o C. Não pense que a criança não aprende. Toda criança autista é muito inteligente. Por isso que às vezes ela entra na sala de aula, ela só faz assim, ó. E não quer olhar. Ela olhou, ela já viu tudo que tem ali. Quando ela chega na sala e tem algo que mudou, ela já fica nervosa, ela fica estressada. E você fala assim, eu não sei o que aconteceu. Hoje ela entrou aqui na sala e ela só grita. Mas às vezes o amiguinho que ela fica observando não está mais no lugar, mudou de lugar. Às vezes o armário não está mais ali. Por quê? O que você faz para a criança quando ela chega na escola é o que ela vai levar. Então você fala, Lu, ela chegou o primeiro dia, eu dei um quebra-cabeça. Aí no segundo dia ela ficou procurando. Por quê? Porque você deu quebra-cabeça, você fez ali uma rotina com ela, e no segundo dia ela está esperando a mesma coisa. E quando sai fora daquilo, aí vem a crise.
Vem a crise por quê? Ela quer falar para você, eu não quero isso. Cadê o quebra-cabeça? Você deixou eu na biblioteca, eu não quero ficar na sala de aula. Só que ela não consegue falar. Então é a hora que ela vai fazer o movimento com a mãozinha, vai bater na cabeça, vai balançar o corpo, vai se jogar no chão. E daí vocês vão falar, Lu, como que eu vou saber tudo isso? Vocês não são obrigados a saber tudo isso. Mas vocês vão observar, vocês vão começar a acompanhar. E você vai ver o que a criança gosta, o que ela se identifica. Bom, eu estou atropelando aqui, mas vamos iniciar, então. Bom, então, para eu falar com vocês, eu fui, pesquisar, porque não é nada da minha cabeça. O que vai sair da minha cabeça é as vivências minhas do consultório, da escola. Bom, o que é o autismo, Então, o autismo, também denominado transtorno do espectro autista, é atualmente considerado um transtorno do neurodesenvolvimento com bases neurobiológicas, gerando alterações na comunicação, dificuldade ou ausência de interação social. Então, nós sabemos que o autismo, ele envolve a área da comunicação e da interação social. Então, a partir do momento que eu tenho uma criança que ela tem dificuldade de interagir com o outro, com o meio que ela está inserida, e apresenta uma dificuldade na comunicação, eu posso ficar atenta. Tá? Por quê? Porque é onde pega. Pode passar. Bom, em 1943, Kanner descreveu sob o nome distúrbios autístico do contato afetivo, em quadro caracterizado por isolamento extremo, obsessividade, estereotipias e ecolalia. Então, lá em 1943, eles começaram a observar essas crianças que apresentavam um comportamento diferenciado. Essas crianças se isolavam, não tinha contato, não queria contato, ficava com um movimento repetitivo, a ecolalia. Então, repetia sempre a mesma frase. Assistia um desenho e ficava repetindo aquela frase. Ficava repetindo sempre a mesma coisa. Então, eu lembro de um dos autistas, um dos primeiros autistas que eu atendi era a turma do Chaves. Então, ele ficava repetindo a fala da turma do Chaves direto. Bom, pode passar. O transtorno do espectro autista, ele é caracterizado síndrome comportamental com etiologias múltiplas, em consequência de um distúrbio do desenvolvimento. Então, quando eu falo que ele é um distúrbio, o que é um distúrbio? É um desvio mínimo no cérebro. Por isso que não dá em exame nenhum. Ah, Lu, mas o pai falou que vai fazer um exame lá. Não. Pode fazer. Como que a gente faz o diagnóstico? Essa criança ela vai para o neuropediatra. Quem deveria ser o médico especialista é o pediatra, porque ele trabalha com desenvolvimento infantil. Mas os nossos pediatras não estão capacitados. São poucos. Agora está vindo uma remessa boa. Mas quem são os médicos que fecham o diagnóstico? Neuropediatra e psiquiatra infantil. São eles. Então, a mãe vai lá, chega lá, comenta, olha, doutor, eu percebi que meu filho está apresentando algumas características, se isola, fica colocando os objetos enfileirados, fica na frente do computador, do ventilador. Aí o médico fala, opa, vamos encaminhar para os profissionais. E ele encaminha para avaliação. Tá? E são esses profissionais que vão aplicar as escalas, que vai colocar essa criança em observação, que vai fazer uma investigação, vai fazer o relatório, encaminha lá para o neuropediatra e ele fecha o diagnóstico para iniciar o tratamento. Bom, como ele é no desenvolvimento, eu volto agora para a escola. Se ele pega a parte do desenvolvimento, a escola é o melhor lugar para essa criança se desenvolver. Por quê? Porque nós trabalhamos com desenvolvimento. Nós estudamos para trabalhar com as fases do desenvolvimento. Nós tivemos, lá no curso de pedagogia, as fases do desenvolvimento. Nós não tivemos transtornos. Hoje, já é obrigatório ter.
mas nós tivemos a fase do desenvolvimento. Bom, pode passar. Como que eu identifico? Quais são as características? O déficit de comunicação. Então, eu tenho uma criança que não se comunica verbalmente, ou ela se comunica, mas ela tem dificuldade. Isso é uma das características. A comunicação é que pega. Todos os pais relatam. Eles chegam no consultório, a primeira coisa: pai, por que veio buscar avaliação? Ah, porque meu filho não comunica, ou meu filho não fala. O que nós esperamos? Com 2 anos, já é para essa criança estar formando frases. Então, vamos supor, 2 aninhos, não fala, apresenta um atraso na comunicação. Outra coisa, a mãe leva para o pediatra. O que o pediatra fala? É normal, mãe. Não compare o seu filho com outro. Mas não tem como. Toda mãe percebe que o filho mais velho ou que o sobrinho está falando, está num desenvolvimento e meu filho não se desenvolve. Então, assim, a comunicação é uma que pega bastante, uma das características, pode passar. A interação social. Criança autista. As meninas falam, nossa, Lu, mas você bate o olho, você sabe? E não é. Uma porque eu trabalho, então eu consigo identificar. Mas a criança autista, está todo mundo na fila. Ela está indo do outro lado. Você cansa de chamar ela e parece que ela não está ouvindo o que você está falando. Aí você coloca ela para brincar com o amiguinho, ela fica em pé, ou ela pega uma caixa ou um objeto que chama a atenção dela e ela fica com aquele objeto. Ela não presta atenção naquilo que você está falando. Ela presta atenção no objeto de desejo dela. Então, assim, a comunicação, a interação dela, você observa que ela não consegue ficar em grupo, que ela não consegue ficar com os outros amiguinhos. Eu estou com uma criança que já é a 3ª, ontem foi a 4ª sessão que eu atendi ele. Ele não tem interação nenhuma comigo. É como se eu não existisse. Então, ele chega, ele vai para o canto e pega um objeto. E ele fica mordendo esse objeto ou arremessando. Aí eu sento de frente com ele. Ele dá as costas. Aí eu tento brincar com ele. Ele vira ou ele levanta e sai. Daí ele sai, vai para lá, eu pego ele e faço aviãozinho. Ou faço cosquinha. Ele tenta escapar e continua no objeto de desejo dele. Como se eu não existisse, como se eu não estivesse ali. Algumas crianças é mais fáceis de você conseguir essa interação, outras são mais difíceis. Tem criança que a gente atende 8 sessões, para depois conseguir que ela olhe para você. E daí a gente vai chamando a atenção. Olha para o nariz da tia Lu. Olha a boca da tia Lu. Vamos mandar beijo? Ela disfarça, não olha, ou se olha, é um olhar distante. Então, essa interação é fácil observar na escola, porque eles se isolam. Próximo. O déficit de linguagem, né? Então, a criança com autismo, ela tem uma dificuldade. Vocês vão perceber que ou ela não consegue dar uma sequência, ela não consegue montar uma frase, ela não consegue manter um diálogo. Então, é uma das coisas que chama atenção também, principalmente na escola, a gente observa isso de imediato. Próximo. Alterações de comportamento repetitivos e estereotipados. Então, assim, algumas mães falam, é porque está feliz. Tem criança que está feliz e apresenta movimento estereotipado. Nós apresentamos movimentos estereotipados. A gente balanceia o pé, às vezes a gente fica mexendo no cabelo, às vezes a gente fica apertando a orelha. Algumas crianças também apresentam, mas nós temos os autistas, né? As crianças que têm uma estereotipia maior. Então, eles balanceiam a mãozinha, pula, fica na ponta do pé.
fecha o olhinho, tampa o olhinho, tira a mão. Eles batem na orelhinha ou torcem a orelhinha, né? Alguns ficam olhando nas pontinhas dos dedos. Movimento, balanceio de corpo. Ou quando eles agacham, eles ficam abaixadinho, né? Com os joelhinhos para trás e fica fazendo o balanceio. Isso a gente começa a observar já a criança com 6 meses. Com 6 meses, a criança no carrinho, ela começa a apresentar esses movimentos estereotipados. E daí já dá para a gente começar a observar. A mãe, ela sempre vai falar, ele está feliz, é alguma coisa que ele quer falar. Mas na escola, nós conseguimos identificar esses movimentos repetitivos. Tem criança que chega no consultório e tem. E você vai falar com a mãe, mãe, você já percebeu? Não. Ela vai justificar tudo. Tem mãe que não aceita, então ela vai justificar. Só que esse não aceitar, ela só vai atrasar o desenvolvimento da criança. Próximo. Diminuição das expressões faciais. Vocês observam, a criança não demonstra se está feliz ou se está triste. Está sempre neutra. Ou se não está sempre, algumas crianças sorrindo, que é a mudança de humor. Não é da expressão, mudança de humor. Então, eles sorriem, de repente eles já ficam em crise, eles choram. Isso também é uma das características. Mas a expressão, eu tenho uma pititica linda, lindinha, uma graça. Mas ela entra séria e ela sai séria. Você pode brincar com ela, você pode conversar com ela. Às vezes eu canto musiquinha, ela pula, vira as mãozinhas, mas ela não demonstra se ela está feliz, se ela está triste. Então, essa é uma das características que a gente trabalha na terapia. Ensinar eles, olha para a tia Lu está feliz, vamos sorrir. Vamos ficar triste. Nós que trabalhamos na terapia isso com eles. E isso dá para ser trabalhado também na escola, que são as expressões faciais. Fixação em objetos. Bom, esse daí todo mundo conhece, todo mundo sabe. A gente comenta muito sobre essa fixação. Então, nós temos crianças que gostam muito do dinossauro, onde vai leva o dinossauro. Alguns gostam de objetos de cozinha. A gente tinha uma criança que ele gostava dos mantimentos das compras, então ele tirava e colocava a compra da mãe, organizava e voltava. Então, assim, eles têm uma fixação por algum tipo de objeto. E na terapia, a gente usa os objetos de desejo como reforçador. Então, vamos supor, na escola eu tenho uma criança e o objeto dele é um carrinho. Só que ele não solta esse carrinho por nada. Então, como que você pode trabalhar com ele? Fazer as trocas. Né? Depois, mais para frente, eu vou explicar, porque a gente lá no consultório, lá na Unimed, a gente trabalha com análise do comportamento, então eu sou do grupo ABA. Então, a gente trabalha com um reforçador. Então, a criança faz e você dá o reforçador. Ela fez aquilo que você queria, você tira o reforçador. Aí você quer que ela faça mais uma atividade, você apresenta o reforçador, ela fez, você dá o reforçador. Só que para tudo isso, tem um treino. Né? E isso vocês podem ver na internet, tem alguns cursos gratuitos. E o reforçador tem ajudado muito no desenvolvimento da criança. Próximo. O aumento do estímulo sensorial. Outra coisa também, assim, que as crianças na escola se irritam bastante é por conta da luz, do barulho, né? Porque eles ouvem 2, 3, 4 vezes mais que nós. Então, vamos supor, eu estou aqui conversando, passa um avião lá fora, a gente não ouve, mas você percebe que a criança faz assim, ó, e procura com o olhinho. Então, assim, eles têm essa parte sensorial, né? É mais forte que a nossa. Pode ver que tem algumas crianças que não aceitam tipo de material de roupa. Tem as crianças da seletividade alimentar. Então, eu tenho criança que só come coisas verdes, não come outro tipo de coisa. Eu tenho criança que só come maçã e bolacha maisena.
né? E isso é muito difícil para a família. É uma angústia muito grande. Porque a mãe fica ali a todo momento perguntando onde foi que eu errei, o que é que eu fiz, né? Eu tento inserir tudo, mas a criança não aceita. O cheiro, para ela, isso já tira ela, desconcentra ela totalmente. A sensibilidade. E na terapia a gente trabalha tudo isso para aceitação. Na escola, na educação infantil dá para trabalhar mais. Mas no fundamental não dá. Então, assim, é um serviço, é um trabalho de formiguinha para conseguir fazer com que essa criança tenha essa aceitação, para que ela consiga desenvolver, para que ela tenha uma vida aí, para ela conseguir caminhar. Bom, então aqui são algumas das características, eu fui linkando algumas, mas aí nós temos a sociabilidade seletiva, acesso de raiva demonstra extrema aflição sem razão aparente, preocupação insistente com parte de objetos em vez do todo, age como se estivesse surdo, seguir uma vida rotineira, resistência a mudanças de rotina. Então, tem criança que percebe, a mãe muda o trajeto da escola, essa criança chega na escola em gritos, porque a criança lá percebe. E as mães falam, mas é uma coisa tão simples, às vezes, que eu fiz, mas eles percebem. Preocupação insistente com mais partes de estereotipia, movimento circular, dificuldade na interação social, dificuldade em expressar necessidades, não estabelece contato com os olhos, padrões restritos e repetitivos de comportamento, assumir de forma inflexível rotinas, dificuldade acentuada no uso de comportamentos não verbais, ausência de respostas aos métodos normais de ensino, do olhar. A gente fala, eles não olham. Eles olham. Mas alguns olham para fora, outros olham distante, eles não conseguem fixar a atenção. Então, ele dispersa o olhar. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, deixa eu só encontrar aqui, dificuldade acentuada do uso de comportamentos, não, é da rotina. O que acontece na escola, nossa maior dificuldade na escola, é a aceitação de rotina. Por quê? Porque a criança autista, ela tem na cabecinha dela o que ela quer. Então, eles têm uma grande dificuldade de aceitação, né? Então, vamos supor, eu quero trabalhar hoje com ele esse quebra-cabeça. Você preparou, você vai trabalhar o quebra-cabeça, porque a professora lá está trabalhando o alfabeto, e esse quebra-cabeça do alfabeto você quer montar com ele. De repente, essa criança começa a gritar, joga carteira. Por quê? Porque não é algo que ela quer. Não é algo que estava na cabecinha dela que ela ia fazer. E, de repente, você chega e coloca para ela aquela atividade. E o que nós temos que fazer? É o que eu sempre falo para as meninas. Comando. Você vai dar o comando. Não, agora você vai fazer. Vai deixar ela com a crise dela, vai ignorar aquele comportamento, vai colocar em extinção aquele comportamento. Ela acalmou? Agora você vai fazer. Por quê? Porque nós estamos ensinando eles a entrar na nossa rotina, aos poucos, né? Então, vamos supor, às vezes eu vou ficar o dia todo para que eu consiga que ela faça aquele quebra-cabeça. Por isso que precisa saber como trabalhar com essa criança. Porque senão ela vai entrar em desespero, você vai entrar em desespero e não vai conseguir acalmar essa criança. Então, apresentou um comportamento inadequado, põe em extinção. Ignora aquele comportamento e já insere o comando. Agora nós vamos fazer. Ela fez, ela aceitou, ok, você ganhou seu dia. Você ganhou seu dia, ela fez algo que para ela é muito difícil. Pode passar. Bom, a noção de autismo tem sofrido uma série de mudanças ao longo do tempo. Sua definição tem variações, assim como seu diagnóstico tem variado, a partir da busca de uma maior elaboração conceitual, fruto do aumento da pesquisa na área. Como eu falei para vocês, a gente leva a informação, né? Quanto mais conhecimento, melhor é para o desenvolvimento da criança. Nós temos as crianças que são diagnosticadas e apresentam o TEA, o transtorno,
e nós temos que tomar muito cuidado com as crianças que estão recebendo um diagnóstico e não são TEAs, né? Então, precisamos ficar atento, porque, como sabemos, não é fácil, a terapia não é fácil, o suporte não é fácil, e hoje em dia está chovendo diagnóstico em crianças que às vezes não apresentam o transtorno. Bom, em 2013, veio a versão, que foi apresentada essa versão do diagnóstico, então DSM-5, que aponta que os indivíduos com transtorno do espectro autista ou TEA apresentam sintomas que começam na infância e comprometem a capacidade do indivíduo no seu dia a dia. Então, o que aconteceu? Lá em 2013, a criança que era Asperger, síndrome de Rett, agrupou e entrou tudo no diagnóstico de autismo, de TEA, transtorno do espectro do autismo. Porém, agora já teve alteração. Então, eu não fui a fundo, eu não tenho base para apresentar para vocês, mas já houve alterações. Então, vocês vão receber o novo CID. Que horas são? Pode passar. Bom, e como especificar? Volta um pouquinho. Como especificar o grau? Então, nós temos níveis de gravidade para o transtorno do espectro autista. Pode passar. Nós temos o nível 1, que é o leve, nível 2, moderado, e o nível 3, que é o severo. O que acontece? No nível 1, a criança ela necessita de apoio, né? Dificuldade para se comunicar e interagir ou não ter interesse de se relacionar, resistência a mudanças, problemas de organização e planejamento que dificultam a independência. Porém, o que nós estamos trabalhando? Autonomia e independência. Se eu tenho uma criança de nível 1, que ela consegue interagir, que ela consegue permanecer na sala, que você consegue trabalhar com ela, ela não precisa de apoio. Principalmente na educação infantil. Por quê? Porque a educação infantil é o desenvolvimento da criança. Então, nós vamos trabalhar de forma lúdica. Então, se essa criança não é nível 2 nem nível 3, não tem crise, ela não foge da sala, ela não se bate, ela não... Eu consigo interagir com ela, eu consigo trazer ela, eu consigo inserindo ela junto com as outras crianças. Tá? O nível 2, o moderado, necessita de apoio substancial. Déficits notáveis nas habilidades de comunicação, tanto verbais quanto não verbais, pouca interação social com outras pessoas, praticamente sem diálogo, meio termo entre o leve e o severo. Evita mudança na rotina, pois tem dificuldade em lidar com ela. O nível 2 já começa a criança a apresentar as estereotipias maiores, algumas não ficam na sala, apresenta uma mudança de humor maior, porém algumas você consegue também ter o controle, né? Ela já consegue obedecer os seus comandos, ela consegue ficar próxima de você, então ela precisa de um apoio substancial. Então, vamos supor, essa criança, se ela consegue, ela não foge, uma professora de apoio, ela consegue trabalhar junto com a professora da sala, com os demais e com essa criança. Agora, o nível 3. O nível 3 é o severo. Necessita de apoio muito substancial, dificuldade severa na comunicação verbal e não verbal, muito limitada para interagir com outras pessoas, não suporta mudanças na rotina, apresentam comportamentos repetitivos e restritivos que interferem diretamente na vida dele e das pessoas em sua volta. São mais dependentes dos pais para realizar as atividades do dia a dia, como trocar de roupa ou comer. O nível 3 é o severo. Foge da sala, tem crises direto, cada situação, cada mudança, essa criança se bate, ou bate em alguém, ou empurra alguém, ou apresenta muito as estereotipias, os movimentos, bater cabeça, bater a mão na cabeça, bater a cabeça na parede.
essa criança, ela precisa de um suporte, né? Por quê? Porque sozinha ela não consegue ficar e o professor não consegue trabalhar. O que nós precisamos prestar muita atenção? Porque perante a lei, a criança tem direito. Porém, se todas as crianças que a gente for receber daqui para frente tiver uma professora, vocês terão na sala 10, 15 crianças autistas com uma professora. Então, assim, é uma situação que os municípios estão indo atrás, estão buscando meios de orientação, de formação, de suporte, né? Tem alguns municípios que já estão oferecendo uma professora para o nível 1 e 2, então ela consegue realizar um trabalho, ela consegue ajudar em sala de aula. Então, assim, tudo isso, ó, os municípios estão agora buscando, né? Como que vai ser realizado esse trabalho? Não temos profissionais. Na saúde, não temos. Não temos fono, não temos TO, não temos psicomotricista e educador físico está chegando. Não são todos que querem trabalhar. Não são todos que são especialistas. E não são todos que ficam. Ano passado eu estava com uma equipe que tinha 5 profissionais trabalhando comigo. Hoje só tem uma. Não consigo montar. Lá na Unimed, está contratando pedagoga, alguma formação, trabalhando como AT, né? Tendo todo o suporte da supervisora, mas falta os profissionais. Lista de espera, a maioria dos profissionais estão com lista de espera. Por quê? Precisa ser especialista. Não adianta ir para uma psicóloga, para uma TO que não trabalha com transtorno. Ela vai falar, mãe, procura tal, mãe, ai, estou tendo dificuldade nisso, olha, já trabalhei isso, não deu certo. Entrou na área de transtorno, o profissional tem que ser especialista. Então, assim, não temos professores, não temos terapeutas, não temos médicos, neuropediatra, não temos. Eu falo não temos assim, porque nós temos 4, 5. Ó. Não dá conta da demanda. Eu tenho uma médica, né, que eu encaminho os meus pacientes para ela, porém ela só vai atender ano que vem. Então, assim, não tem. É nós ir atrás das informações. A reunião que nós tivemos ontem com o prefeito, né? E foi, assim, muito bacana, muito legal. Ele trouxe uma fala do Cortella, que fala assim, nós vamos fazer o nosso possível. Não é fazer o nosso possível, é fazer o nosso melhor. O que eu sempre falo para as mães, eu estou fazendo o meu melhor. Eu estou buscando o melhor para o seu filho. Que eu sempre falo para vocês, se coloquem no lugar dessa mãe, se coloquem no lugar dessa família. O pouquinho que vocês fizerem, vocês vão mudar a vida dessas crianças. Bom, então nós temos os níveis, nós temos crianças com autismo leve, que não dá para perceber, que você fica na dúvida, que você fala, é uma caixinha de surpresas, está avaliando, ao mesmo tempo ela apresenta as características, ao mesmo tempo ela já começa a apresentar outros comportamentos, e você fala assim, nossa, olha, até agora estava apresentando isso, agora não está apresentando mais. Temos as crianças também, né? Então, TEA, transtorno do espectro do autismo, é um espectro. O que a gente fala? Se essa criança é estimulada adequadamente, ela sai. Né? Então, ela sai do nível severo para o moderado, do moderado para o leve. Eu tenho 2 pacientes que eles já vai fazer 3 anos que eles estão com a terapia, né, com o ABA, e assim, você não percebe. Eles comunicam, hoje eles já sabem pedir, mãe, quero sorvete, você compra um carrinho para mim? Mãe, eu quero tal coisa. Eu falei, nossa, agora aprendeu até a pedir. Antes não se comunicava, tinha muita estereotipia, corria muito, uma dificuldade na comunicação. E hoje você quase não vê as características nele. Próximo.
Bom, além da criança vir com um TEA, pode vir associado ou acompanhado agressividade, ansiedade, agitação, depressão, alteração no desenvolvimento motor, alteração no sono, uma hiperatividade. Então, nós temos crianças que não é só autista, ela é autista e mais alguma coisa. Tá bom? Próximo. Bom, e as etiologia, né? O que a gente, quem aqui estudou, foi pesquisar, com certeza pegou arquivos ou livros, né, que falava o quê? Que antigamente falava da mãe fria, né? Que era aquela teoria da psicologia, que é um mito. A gente sabe que isso não existe. Depois veio a teoria cognitiva, distúrbio da formação, cognição que leva ao quadro. Foram os estudos. Depois veio os fatores biológicos, evidentes, história familiar, síndromes, prematuridades. O diagnóstico do autismo é clínico e os estudos hoje, o que aponta? 97% causas genéticas, 81% causas genéticas hereditárias. Como assim, Lu? Às vezes o pai não tem, ou a mãe, mas herda, né? Traz na genética. E 18% a 20% causas genéticas não hereditárias. Pode passar. Fatores de risco, né? Isso sempre os pesquisadores, autores, sempre trouxeram que a prematuridade, então irmãos com autismo, a tendência é ter outro filho com autismo, a idade paterna ou materna, e agora, além de estar próximo aí, né, que eles trazem a genética, existe o ambiente. Mas que ambiente é esse? Gestacional. Então, infecções e outros que a mãe passa, né, nessa fase gestacional. Pode passar. Bom, o autismo e o diagnóstico. O diagnóstico do autismo é clínico, é feito através de observação direta do comportamento e de uma entrevista com os pais ou responsáveis. Os sintomas costumam estar presentes antes dos 3 anos de idade, sendo possível fazer o diagnóstico por volta dos 18 meses de idade. Os testes são neuropsicológico e escalas, uso de vídeos caseiro, foto, relatório escolar e avaliação multidisciplinar. Então, vocês sabem que não existe um exame que a mãe vai fazer e vai detectar que essa criança apresenta o transtorno. Ele é através do olhar clínico. Já consegue, hoje, com o conhecimento e com as informações que nós temos, nós conseguimos já observar nos bebês. Vocês vão encontrar muitas mães que vão falar, olha, ele falava até 1 aninho, ele chamava Dadá, chamava o cachorro, e quando fez 1 aninho, parou de falar. Essa é uma das queixas que as mães trazem. Falava de tudo, de repente parou de falar. Ou você vai ouvir assim, ai, não sei, parece que ele caiu e depois desse tombo, nunca mais ele foi o mesmo. Então, a gente ouve, né, muitos relatos, mas já dá para observar. A criança pequenininha, ela tem uma dificuldade de interação, a mãe brinca com ela não responde o sorriso, ela não responde aquela brincadeira da mãe, ela não se prende, às vezes você passa o objeto, ela não acompanha, às vezes você deixa essa criança no carrinho, ela fica por muito tempo e para ela está tudo bem, ou às vezes ela só chora. Então, são sinais que dá para observar antes de 1 aninho. Porém, depois de 1 aninho, fica mais visível. Bom, então é possível, pois muitos desses sinais podem ser notados antes dos 3 anos de idade, o que é de suma importância, porque porque oportuniza uma intervenção também precoce. E é aí que eu volto a falar. Mas por que todo mundo fala dessa intervenção precoce? Porque é importante para o desenvolvimento da criança. Quanto mais cedo o diagnóstico, se essa criança receber as terapias adequadas, o estímulo adequado, ela tem um grande aí potencial para ela avançar, tá bom? Diagnóstico precoce, né? Antes dos 3 anos, você pode observar o mau contato visual, que eu falei, a indiferença ao colo, pobres gestos sociais, ato de brincar pobre, autoagressividade e rituais e manias e estereotipias.
O tratamento é multidisciplinar, a abordagem precoce ajuda muito no desenvolvimento, melhora com a idade, se tiver o tratamento, né, adequado, estratégias específicas no suporte pedagógico e comportamental. Tratamento é medicamentoso, então nós temos algumas situações que precisa, sim, da medicação. A orientação e o suporte para a família é muito importante. É necessário o acompanhamento com a equipe multidisciplinar, estratégias para aumentar a autonomia da criança com autismo. A parceria entre os profissionais que atendem a criança é o pilar da intervenção. A equipe irá traçar as metas, definir as habilidades que são mais importantes, investigar o motivo do comportamento, buscando assim minimizar o comportamento disruptivo e melhorar a qualidade de vida, oferecendo autonomia e dependência para a criança. Então, assim, recebeu uma criança, apresenta essas características, ou tem um diagnóstico, chama a mãe para conversar. Ouça a mãe. A mãe sabe o que acalma a crise. A mãe sabe como trabalhar numa situação em que essa criança começa a chorar. Ela vai saber orientar você. Porque é ela que está ali dia e noite. Às vezes passa a noite sem dormir, porque essa criança teve crise a noite inteira. Ou é aquela mãe que alguma situação está vivenciando e é só ela e mais ninguém. Então, ouça essa mãe. Eu recebi essa criança, eu não sei o que fazer com ela. Ele bate em todo mundo, ele joga tudo. Chama essa mãe. Mãe, por que ele apresenta esse comportamento? O que nós devemos fazer? Você sabe o que acalma? E quando ele está na sua casa, você sai com ele? Você vai no parque? O que você faz? Ouça, acolha. Você vai conseguir trabalhar. Vai melhorar o seu dia a dia. Por quê? Porque você conseguiu uma informação valiosa que vai ajudar no seu dia a dia. Porque às vezes você chega e entra em desespero. Eu não sei mais o que fazer com essa criança. Eu não consigo dar aula, eu não consigo. Vamos ouvir a família? Bom, eu já sei o que acalma. Tenta fazer. Deu certo? Ok. Próximo passo. Primeira coisa é conhecer. Orientar essa mãe. Mãe, você sai com ele? Não, porque ele só grita. Porque ele só arremessa as coisas. Porque eu não consigo. Mãe, você vai começar a sair com ele. Mas eu não consigo. O que ele gosta? Ele gosta de bola. Então, você vai sair com uma sacola cheia de bola. Cada vez que ele apresentar uma crise, você vai tirar uma bola e vai acalmá-lo. Acalmou? Esconde a bola e continua o passeio. Vai para o supermercado, vai para o parquinho. Teve a crise? Dá objeto de desejo. Eu sempre oriento as minhas mães. Lu, estou pensando em fazer um passeio no shopping, mas eu tenho medo. Leva a criança e leva a sua bolsa com tudo o que essa criança gosta. E daí ela vai. Consegui. Agora estou pensando em ir para a praia. Leva as coisas, leva os objetos de desejo. Numa crise, você vai acalmar com aquilo que ele gosta. Consegui. Ótimo. Agora vamos para o próximo passo. E nós vamos inserindo eles na sociedade. Porque o que acontece com os pais? Eles não conseguem sair com as crianças. E daí, quando chega lá na escola para nós sofremos. Por quê? Porque a criança não entra na sala, porque essa criança chora, porque ela não consegue interagir com os amiguinhos. Então, assim, cabe a nós orientar também essa família, para facilitar também o nosso trabalho, para facilitar a interação dentro da escola. E assim, eu posso falar com toda certeza que quanto mais estímulo essa criança recebe, melhor é o desenvolvimento dela. Mas a gente consegue trabalhar com ele na sala de aula. Próximo. Bom, para que isso aconteça, é importante uma equipe especialista, como
psiquiatra, neurologista, que eu já falei lá na frente, né? Eu adiantei um pouquinho. A neuropsicóloga, psicólogo analista do comportamento, fonoaudiólogo, pedagogo, psicopedagogo, psicomotricista, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, educador físico. Mas daí vocês vão falar assim para mim, Lu, mas não tem. Não tem. E não tem mesmo, ó. Não tem. Não tem nem no convênio e não tem nem no município. Mas daí eu vou falar para vocês, nós, como escola, somos a melhor intervenção para a criança. Só que nós temos que fazer um trabalho de formiguinha. Nós precisamos começar lá atrás, estimulando, ensinando, oferecendo, porque é o que nós vamos ter. Muitos pais vão atrás, brigam. Os pais vivem numa briga diária. Por isso que às vezes eles chegam na escola armados. Por quê? Desde que eles receberam o diagnóstico, a vida deles é brigar pelo direito dos filhos. E não é fácil. Porque eu tenho mãe que fala assim, às vezes eu tenho vontade de abandonar tudo, Lu. Eu tenho vontade de sumir. Eu não aguento mais. Eu só estou aqui por conta do meu filho. Mas eu já pensei isso e aquilo. Por quê? Desde que ela recebeu o diagnóstico lá, ela só ouviu não, não, não. E aí que eu falo para vocês, não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu estou aqui falando, não é fácil, eu sei que não é. Eu estou aqui trazendo um pouquinho do meu conhecimento para ajudar vocês, para incentivar vocês, para motivar vocês. Por quê? Um pouquinho que a gente fizer, nós vamos fazer a diferença na vida dessa família, dessa criança. Porque não tem muito para onde correr, infelizmente. Não tem. Bom, lembrando que o mais importante é entendermos que cada caso é único. Então, o autista dela não é igual ao do dela, não é igual ao dela, não é igual ao meu. É um diferente do outro. Cada um vai apresentar uma característica diferente, um jeito diferente. Então, lembre, não é porque um é de um jeito que você vai falar, ah, esse não é, porque ele não apresenta aquele comportamento. É um diferente do outro. Se eu começar a linkar aqui para vocês no consultório, eu tenho cada um de um jeito. Eu tenho um amoroso, que beija, que abraça, que quer carinho. Eu tenho um que chega, que bate, que arranca os brincos, puxa o cabelo. Eu tenho outro que vira o rosto, que do nada ele arremessa uma peça em mim. Então, assim, é um diferente do outro. E tenho aquele que senta e faz tudo. Eu tenho um que chega lá, ele dá aula de inglês. Eu tenho um que dá aula de geografia para mim. Eu acho lindo. E ele chegou esses dias e falou assim, dá seu celular que eu quero baixar um aplicativo para você viajar para o mundo. Sabe? Então, assim, a gente aprende muito com eles. Eles são muito inteligentes. E eu tenho criança que começou a falar agora, com 7 anos. Então, agora ele fala, cachorro. Ele canta a música do Seu Lobato. Ia, ia, o, mu. E esse, o que que é? Cachorro. E eu tenho as pititicas que começou a falar. Então, assim, 2 anos de intervenção, agora elas começaram a falar. Né? Então, é prazeroso. E se essa criança não tivesse, ela estaria ainda, né, lá atrás. E a gente sabe que se não tem estímulo nenhum, a tendência é regredir. É regredir. Por isso que a gente vê alguns casos de crianças que ficam acorrentadas, que ficam presas, que não teve estímulo nenhum. Próximo. Quais são as estratégias para aumentar a autonomia no autismo? Modelos de intervenção comportamental. Uma estratégia excelente para estimular a autonomia no autismo são os modelos de intervenção comportamental. Reforço positivo, analisar a influência, fatores do ambiente. Então, lembre, reforço positivo sempre. Identificou o objeto de desejo dessa criança? Use na sala de aula. Você vai conseguir avançar muito. Ah, Lu, mas isso é uma troca. Isso é certo? É certo.
partir do momento que eu desejo algo, eu vou fazer para eu conseguir algo. Né? Uma das coisas que eu dou de exemplo, vamos supor, você quer muito alguma coisa. Ah, quero uma viagem. Você vai se esforçar para você conseguir fazer essa viagem. Eles não têm essa noção, mas eles querem muito a bola. Mas para ele ter a bola, ele tem que encaixar essas duas pecinhas. A partir do momento que ele encaixou as duas pecinhas, eu dou o reforçador. Eu tenho criança que é pipoca, tenho criança que é suco, eu tenho criança que é a garrafinha de água, e eu tenho criança que são os brinquedos. Né? Tem criança que é livros. Então, vamos supor, gosta de livro? Reforçador vai ser o livro. Fez a atividade. Bom, analisar a influência, os fatores do ambiente. Essa criança chegou na escola com alguma crise, pergunta para a mãe. Mãe, aconteceu alguma coisa em casa? Não, não aconteceu nada. Alguma coisa aconteceu. Porque para essa criança chegar à crise, teve um antecessor. Toda vez que tem uma crise, tem um antecessor. Pode ver que quando você fica bravo e fala, não, você vai fazer agora. Por quê? Ela não quer fazer. Então, ela vai manifestar que ela não quer fazer. E daí vocês vão fazer o que eu falei. Vai ignorar o comportamento e vai inserir a atividade novamente. Levando às mudanças positivas de comportamento que antes eram consideradas insuportáveis ou desconectados da realidade. Próximo. São diversos métodos de reabilitação encontrados hoje na literatura que visam a favorecer a autonomia do indivíduo com TEA. Acredito que vocês já ouviram falar sobre o ABA, né? A ABA aqui no Brasil é conhecido como Análise do Comportamento Aplicada. Ela é uma ciência, não é um método, é uma ciência comprovada que estuda o comportamento socialmente relevante. Atualmente, essa abordagem é extremamente eficaz para crianças com atraso no desenvolvimento. Então, assim, o ABA é uma ciência eficaz para o trabalho com a criança com TEA. Ele não é só para criança com TEA, também trabalha a criança com deficiência intelectual, relacionamento, enfim. Mas foi comprovado cientificamente que funciona. Tá? E depois tem o PRT, né? O treinamento de respostas de pivô. É considerado por muitos como uma ramificação da análise do comportamento aplicada, utiliza a motivação da criança que vive com autismo para ensiná-la novas habilidades para situações novas no contexto. Esse eu não sei falar, tá? Eu sei falar da ABA, porque a gente trabalha com ela. Então, eu tive curso, eu tenho supervisão, então essa eu sei falar. Esse outro eu já ouvi falar, mas eu não tenho conhecimento. São exemplos de modelos comportamentais que permitem de forma completamente o que está escrito? Completamente sistemática e formal. Calma aí. A remodelação de ações de pessoas com TEA, direcionando-as para a busca progressiva de sua autonomia. Pode passar. Orientação e suporte à família. Atendimento e orientação é necessário que os profissionais ligados com o diagnóstico possam auxiliar de forma adequada a família para que essa possa estar bem informada para auxiliar essa criança. Então, assim, oferecer esse suporte para a família, essa orientação, conversar, passar o que acontece na escola, pedir ajuda em algumas situações, fazer aquela ficha, tem a ficha do aluno, tem no Google, vocês podem procurar, tem uma ficha, a mãe vai colocar o que acalma, o que deixa essa criança estressada, nervosa, o que ela gosta, e montar essa fichinha para você saber, numa situação de crise, o que fazer com essa criança. Próximo. Bom, o autismo e a escola, já estamos finalizando. Estratégias para manter a atenção do aluno autista em sala de aula. Então, privilegiar vínculos afetivos, utilizar a linguagem objetiva. Então, sempre falo, trabalha com comandos. Não adianta falar, vamos fazer essa atividade bonita, que legal. Olha, nós vamos fazer as letrinhas aqui, vamos escrever. Pega o lápis, vamos pintar.
e você vai dando o comando, o que você quer que essa criança faça, tá? Então, vamos dar a mãozinha. Coloca o lápis. Agora nós vamos pintar. Olha a mão da tia Lu. Agora você vai fazer igual. Tem criança que você vai precisar direcionar, pegar na mão e mostrar. Tem criança que não, que você vai ser o modelo e ela vai copiar. Lembrando que eles observam tudo, entendem tudo, sabem o que vocês estão falando e o que vocês estão querendo, mas não vai responder do jeito que você quer. Tá? Então, lembre sempre, nunca fale deles na frente deles e de nenhuma outra criança, porque isso é muito desmotivador. É a mesma coisa alguém falando de você na sua frente. Olha como ela não capricha. Olha o caderno dela. Olha que diário feio. Nunca. Sempre elogie. Você quer o avanço? Elogie. O nosso cérebro aprende com reforço positivo. Então, se eu chegar e falar, ai, como você fica bonita de branco, toda vez que você for trocar, você vai lembrar disso. Então, toda vez que nós elogiamos uma criança, primeiro momento ela vai desafiar você. Mas depois ela vai fazer porque ela quer seu elogio novamente. O nosso cérebro é assim. Nós aprendemos assim. Então, ai que bonito, você viu que a criança esforçou para fazer aquela letra. Tá feio, mas ela esforçou, ela nunca se esforça. Parabéns, que lindo. Privilegiar as habilidades, propor pequenas tarefas, mesmo que sejam diversas, incentivar sempre, propor atividades que estimulem o pensamento lógico, adaptar o currículo, provas e avaliações. Pessoal, qualquer criança com transtorno, a adaptação curricular, o mesmo conteúdo, porém com forma diferente. Então, eu vou trabalhar a escrita das palavras usando o alfabeto, as letras do alfabeto. Com essa criança, eu vou usar o alfabeto para ela identificar a figura. Então, A de avião. Ou eu vou ensinar com a letra A. O que dá para fazer? Avião. Vamos formar uma frase falando, ó. O avião é azul. Enquanto isso, a professora está lá escrevendo frases com os outros. Então, assim, eu vou adaptar. E se precisar ficar a aula inteira até ela avançar, eu vou ficar a aula inteira. Avançou? Ok. Próxima atividade. Propor atividades que estimulem o pensamento lógico, adaptar currículo, já li. Evitar atividades muito longas. Lembra que eu falei? São frases e comandos. Evite atividade longa. Tá? Então, sempre se organize, faça um plano de aula, o que você quer que ela avance, o que ela precisa. Primeira coisa, chegou a criança na sua sala de aula. O que ela precisa aprender? O que ela não sabe? Eu, como professor, eu preciso identificar o que ela sabe e o que ela não sabe. A partir do que ela não sabe, eu vou iniciar o meu trabalho em cima do conteúdo de sala de aula. Certo? Bom, utilizar concreto e lúdico, mesmo nos anos finais do ensino escolar. Não adianta você elaborar uma fantasia, a criança não vai conseguir acompanhar. Então, é no concreto. Figuras, letras, móvel e figuras. Propor atividades baseadas no interesse do aluno, utilizar abordagens sensoriais, explorar o cotidiano e utilizar jogos. Próximo. Os problemas. Quais são os problemas que nós enfrentamos para chegar, né? Pouco conhecimento da equipe de saúde e educação. Então, assim, às vezes a pessoa, mas eu sei, eu fiz uma pós, A teoria é uma coisa, a prática é outra. Às vezes você fez lá um estudo, um curso, você ouviu, você leu, mas quando a prática chega ali na sua mão, o desespero bate. Então, essa criança apresenta uma crise, essa criança só chora, essa criança tenta fugir, e agora, o que eu vou fazer? Às vezes, a gente acaba se sentindo assim, fracassada, inútil. Jamais, jamais.
o que eu sempre falo, se coloque no lugar dessa criança. O que deixaria ela feliz? Como eu levaria ela na sala de aula? O que eu posso fazer? Não se sintam sozinhas. Desintegração e descontinuidade, ideologia como obstáculo, insegurança dos professores, ausência de equipes multidisciplinares, burocracia para as medicações, fora o SUS, alto custo, as terapias estão super caro. Eu conheço pais que andou aí, vendendo tudo que tinha para pagar a terapia. Medicina focada na medicação, pouca atenção dada à qualidade de vida da família, infraestrutura desprovida de condições, psicoeducação, como lidar no dia a dia com essas crianças, direitos e deveres dessas crianças, lei de 2012, pode passar, que é a lei, né, 12.764, estabelece que a criança com TEA frequenta as escolas regulares como as crianças que apresentam algum tipo de deficiência. Então, é uma lei, é direito deles, a inclusão está aí, né? Cabe a nós fazer a diferença, cabe a nós saber diferenciar, porque, como eu falei para vocês, se cada autista tiver uma professora, logo nós não estou falando que não é direito deles, é direito deles. Mas é direito nosso também de trabalhar a autonomia com as crianças que a gente consegue trabalhar. Certo? Porque senão nós vamos ter salas superlotadas e a gente não vai conseguir desenvolver um trabalho legal também. Próximo. Para Bueno, o processo de integração do indivíduo na sociedade está relacionado à inclusão escolar e só ocorrerá a partir da inclusão social, quando a sociedade for inclusiva em todos os sentidos. Tá? Então, em todos os sentidos. Essa criança, ela precisa ser incluída em tudo, não é só na escola. Próximo. Ensine-me de várias maneiras, pois assim sou capaz de aprender. Próximo. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho tanto para contar, dizer que aprendi, ver na vida algum motivo para sonhar, ter um sonho todo azul da cor do mar. Então, assim, eles têm muito, muito para nos ensinar. Tá? Agradeço mais uma vez, abro para vocês perguntarem. Estou aqui só para dividir um pouquinho do meu conhecimento, espero poder ter ajudado, espero sair daqui hoje fazendo a diferença na vida de vocês e das crianças que vocês vão acolher. Sei que vocês é a peça fundamental para esse trabalho e assim, espero poder ajudar de alguma forma, tá? Muito obrigada, agradeço o Marconato. Perguntas? Críticas? Fiquem à vontade para perguntar. Registramos a presença do ilustre vereador Max Prestes dos Santos. Com a palavra agora o nosso ilustríssimo secretário de Educação, o senhor Daniel Gonçalves. Boa noite a todos. Quero agradecer mais uma vez o vereador Marconato pela iniciativa. Quero agradecer também ao vereador Max, o Zé do Paulo que estava aqui, a Lucileia e todos vocês que estão aqui compartilhando dessa mensagem, dessa palestra de hoje. E da importância de cada um de nós dentro desse papel. Acho que, como bem colocou a Lucileia, todos têm um dever, desde casa, professor, funcionário, nós como gestores principalmente, e muita coisa há por se fazer. Como bem comentou a Lucileia, nós encontramos muitas dificuldades
Nós estamos aí tentando montar uma equipe multidisciplinar, já faz algum tempo, com profissionais e, infelizmente, a dificuldade é muito grande. Nós fazemos parte da Undime, que é uma representação dos secretários do Estado. São mais de 305 municípios inscritos e a maioria deles sofrem desse problema. Às vezes nós compartilhamos com municípios bem maiores, que às vezes buscamos alguma ajuda e, infelizmente, ainda temos bastante dificuldades nisso. Mas, com certeza, nós não vamos desistir. Acho que um pouquinho de cada um de nós, o melhor de nós teremos grandes avanços. Muito obrigado a todos vocês, principalmente que estão no dia a dia dessa luta. Não desistam, estaremos juntos sempre. Passo agora a palavra ao senhor Edson Donizete Marconato para fazer as suas considerações finais. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos, da Lucileia, que sempre atende ao nosso pedido, ao secretário, e que em 2018 a gente tomou a iniciativa de fazer esta lei de conscientização do autista, que a gente sempre teve vontade de fazer alguma coisa, por eu também ser deficiente. E na época a gente estava passando por um problema com dificuldade de aprendizado na minha casa. Meus filhos passaram com a doutora Suzana, que era uma neuropediatra do município, e na época encaminhou para a Lucileia. Então a gente sempre estava em contato e sempre conversando para fazer alguma coisa que pudesse melhorar a vida dessas crianças. E também em 2018, aqui nesta Câmara foi criada a emenda impositiva, que é um percentual da verba do município que os vereadores possam destinar e o prefeito fazer. E desde 2018, toda a minha emenda impositiva na área da saúde era para aquisição de cadeira de rodas, órtese, prótese, óculos, tudo aquilo que fosse essencial para a melhoria de vida da pessoa com deficiência, de toda e qualquer deficiência. E este ano, em 2022, que a gente teve, que é para esse ano aqui, alguns vereadores contribuíram conosco na emenda impositiva, o vereador Nivaldo, o Zé do Paulo, o Joaquim. A gente conseguiu quase 130 mil reais para esse ano, uma verba exclusiva para o prefeito investir na pessoa com deficiência nestes segmentos. Que inclusive o SEAD, faz pouco tempo, foi levado 4 crianças para fazer a cadeira de roda para eles lá em Sorocaba. Agora vai levar mais 4 para depois fazer a compra dessas cadeiras, utilizando dessa verba da emenda impositiva que saiu aqui desta casa, no intuito de ajudar essas pessoas, que por eu ser deficiente, eu sei a dificuldade da adaptação de melhora para a pessoa com deficiência. Então a gente tem esse carinho com essas pessoas e por isso a gente sempre tem a disposição de fazer alguma coisa para melhorar. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos, vou passar mais uma vez a palavra para o secretário fazer as considerações finais. Muito obrigado a todos. Só antes que o Marconato finalize essa reunião, gostaria de apresentar alguns fatos e alguns números que ocorreram da semana passada e principalmente hoje, agora fugindo um pouco do tema do autismo. Como vocês sabem, existe essa manifestação junto a escolas, hospitais e com alguns casos graves. Como disse para vocês, da Undime, são 305 municípios inscritos. Nós tivemos hoje mais de 1.300 mensagens dos municípios com relação, queria ter atentado, queria ter massacre, queria ter isso, queria ter aquilo. Das 18 horas até agora, já renderam mais 225 comentários. Tá? Então, para vocês verem a proporção que isso está tomando, ou que isso tomou. Também acabei de receber agora, atendi o telefone, da Polícia Militar. Graças a Deus, não tivemos nenhum acontecimento em nossa cidade. Quero aqui também registrar a presença da Guarda Municipal, que muito nos tem ajudado, tá? Principalmente desde a semana passada, quando nós nos reunimos para tomar algumas atitudes.
Provavelmente os diretores, os coordenadores de vocês tenham passado algumas atitudes imediatas que nós tomamos, como a parceria com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal e também com a Polícia Civil. A Guarda Municipal e a Polícia Militar estarão fazendo rondas diárias, como ocorreram hoje, em alguns pontos mais estratégicos e podendo, inclusive, adentrar na escola. Essa determinação veio do governo do estado. Tanto a Polícia Militar, ela pode fazer a ronda interna ou externa à escola. Então, assim, são algumas atitudes que nós estamos tomando, juntamente com a Guarda Municipal, que sem dúvida nos tem ajudado muito em todo esse período, hoje, inclusive, com algumas chamadas em escolas, e nós vamos continuar fazendo isso. Tá? Graças a Deus, não tivemos nada, nenhum acontecimento no município. Esperamos que isso se mantenha, mas precisamos sim ter calma, paciência, dedicação e principalmente muito cuidado. Tá? Porque algumas medidas como o fechamento de portão, de repente a não entrada de pais nesse momento na escola, foi o que nós passamos, pais ou pessoas estranhas, tentando assim manter o ambiente apenas escolar. Então, nós estaremos acompanhando, sim, 24 horas, celulares ligados, tá? Tentando amenizar essa situação. Um dos comentários agora que nós vimos aqui, escolas em outros municípios que estão totalmente fechadas, como as nossas, que dizem que estava havendo massacre naquela escola. Então, para vocês verem o que é fake e o que isso traz para nós, o transtorno que traz. Como bem colocou a Guarda Municipal e também a Polícia Militar, o que acontece é o seguinte: quando eles veem a viatura parada na frente da escola, eles conseguiram o que eles queriam. Então, acho assim, é super importante mantermos a calma. Sei que é difícil, como bem colocou a Lucileia, nos colocamos, também tenho filhos, tenho netos, então nos colocamos no lugar dos pais. Mas nós, como gestores, como administradores, como professores, por favor, tenhamos calma e sabemos que algumas medidas estão sendo implantadas, como câmaras, botão de alarme e outros procedimentos vinculados à Guarda Municipal. Tá? Todos terão os monitores da escola, além da escola, na Guarda Municipal também. Então, são providências imediatas para que tragam um retorno. Então, por favor, mantenham a calma. Volto a falar, sabemos que é difícil e qualquer coisa, os diretores, os coordenadores têm os nossos telefones, têm os contatos agora da Polícia Militar, da Guarda Civil, da Polícia Civil, para que nós fazemos isso de uma maneira integrada. Então, vamos pedir a Deus aí, acima de tudo, que mantenha da forma que está, mas estaremos aí vigiando para que permaneça dessa maneira. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a todos, que Deus possa abençoar a vida de cada um e que possam continuar abençoando nossas crianças de Rio das Pedras. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Encerramos a presente palestra, desejando a todos uma boa noite e um bom retorno aos seus lares. Obrigado.